Olá, me chamo Mariana Heloísa Silva Alves, sou do Programa de Iniciação Científica de Cuiabá. O meu orientador é o Dr. Álvaro Felipe de Lima Rui Dias e o meu trabalho é sobre doenças renais crônicas em felinos, dificuldades no diagnóstico e manejo clínico. A doença renal crônica, DRC, é uma das principais afecções e causas de morbidades em felinos. É definida como uma degeneração estrutural e/ou funcional de um ou ambos os rins, caracterizada pela perda definitiva ou irreversível dos mesmos. O rim tem papel de importância na manutenção da vida animal, pois desempenha funções que garantem a homeostasia do organismo. A DRC é comumente observada em felinos independente da etiologia. É caracterizada por lesões estruturais irreversíveis, que podem evoluir progressivamente para uma falência renal. A DRC é uma das enfermidades mais prevalentes em felinos, especialmente em pacientes geriátricos. A apresentação clínica e os desafios dos diagnósticos apresentados pelos pacientes com DRC podem variar de paciente para paciente. A incidência aumenta conforme a idade, embora casos também sejam relatados em animais jovens, devido à predisposição genética. Entre os principais fatores de risco associados destacam-se idade avançada, predisposição racial e infecções crônicas. A doença muitas vezes progride de maneira contínua, de um estágio inicial não azotêmico até um estágio terminal de uremia. Em alguns animais, essa progressão ocorre rapidamente como o passar de dias ou semanas, ao passo que, em outros, é um processo lento e pode levar anos. O conhecimento da prevalência e dos fatores de risco é fundamental para o diagnóstico precoce e adoção de medidas preventivas. O objetivo desse presente trabalho é analisar e discutir, por meio de revisão bibliográfica, a fisiopatologia da doença renal crônica, DRC, em felinos e sua relação direta com as dificuldades no diagnóstico precoce, bem como as estratégias de manejo clínico necessárias para o controle da doença. Materiais e métodos. Foi realizada uma revisão de literatura utilizando bases de dados como PubMed e Science and Direct. Foram selecionados artigos científicos publicados do ano 2000 a 2017, com enfoque na medicina veterinária. Foi utilizado termos como doença renal crônica felina, diagnósticos de doenças renais crônicas DRC em felinos, manejo clínico de doença renal crônica e fisiopatologia da doença renal crônica em felinos. Como os artigos foram selecionados de acordo com base na sua relevância para o tema escrito e na sua abordagem nas dificuldades do diagnóstico felino e manejo clínico da doença renal crônica em felinos. Resultado e discussão. Na doença renal crônica, percebe-se que na maior parte dos casos, somente após a perda de 75% da capacidade funcional, inicia os sinais de uremia, cujo grau de intensidade varia de cada paciente. O gradual aumento de disfunção renal compromete também a capacidade funcional de outros órgãos, resultando na síndrome urêmica. A distribuição lenta dos néfrons permite que aqueles que se mantêm funcionais sofram hipertrofia compensatória, atrasando a manifestação da doença. Contudo, quando surgem sinais clínicos da doença renal, é um marcador de que os néfrons já não possuem uma certa capacidade para manter uma função renal adequada. Essas perdas de néfrons levam ao aumento das concentrações plasmáticas e substâncias que são normalmente eliminadas pelos rins. A Sociedade Internacional de Interesse Renal, International Renal Intersociety (IRIS), propõe um sistema de classificação renal composto por 4 estágios de evolução da doença renal crônica, em cães e gatos, com o objetivo de facilitar a aplicação de orientações clínicas adequadas para o diagnóstico desta doença. No que se refere ao diagnóstico, as principais ferramentas são exames laboratoriais de ureia, creatinina sérica e SMA, urinálise e densidade da urina e aferição da pressão arterial sistêmica e exames de imagem. O tratamento da doença renal crônica em felinos deve ser individualizado de acordo com a resposta terapêutica e estágio da doença. Entre as opções farmacológicas, inclui-se inibidores da angiotensina, da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores do receptor de angiotensina 2, antihipertensivos como amlodipino
entre outras opções farmacológicas, conforme a necessidade clínica. Paciente renal crônico deve ter sua dieta específica, que são formulados com baixo teor de proteína e fósforo, suplementação de ácidos graxos, ômega 3 e antioxidantes, e aporte de vitaminas do complexo B. Essa estratégia dietética é ajustada de acordo com o estágio da doença, visando minimizar impactos renais causados. Conclusão: a DRC é um problema de grande relevância e é conhecida como uma doença complexa em felinos e exige atenção à sua fisiopatologia complexa. É uma doença progressiva e silenciosa, tornando o diagnóstico um desafio. O manejo clínico deve ser baseado em um profundo entendimento de como a doença afeta o organismo. O avanço da medicina veterinária tem proporcionado um diagnóstico precoce e favorável. O diagnóstico precoce é crucial para o manejo clínico.